O governo federal, inclusive, monitora 5 barragens. Presta atenção nesse alerta, afinal de contas, a gente acompanha tudo aqui em tempo real. Segundo o governo, ações já estão sendo feitas. Nas barragens monitoradas pela ANEEL, o nível de emergência se aplica nas barragens de UHE 14 de Julho, em Cotiporã, e Bento Gonçalves, em PCH, Salto Forqueta, e em São José do Herval e Putinga. Nesses locais, há risco de ruptura iminente, exigindo providências para preservar vidas. A mesma situação se aplica nas seguintes barragens monitoradas pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura: a de São Miguel e Arroio Barracão, em Bento Gonçalves, e a de Saturnino de Brito, em São Martinho da Serra. Para fazer uma análise, quem chega aqui no Conexão é o Murilo Espíndola, que é engenheiro geotécnico do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Murilo, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Para a gente traduzir, porque existem esses níveis, né, de medição. O que a gente pode entender em relação a essas 5 barragens? Seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Obrigado. Uma boa tarde aos telespectadores da Record News. A engenharia de barragem no Brasil, eu estou com o retorno de áudio de vocês. A engenharia de barragens no Brasil, ela, desde 2010 principalmente, ela passou por uma série de atualizações, principalmente com a criação da Lei de Segurança de Barragens, que nós tivemos mais recentemente, 2010 para cá, e atualizada em 2020. Então, os níveis de alerta que nós temos hoje com barragem, os níveis de segurança, as inspeções que nós temos no Brasil atualmente, são muito melhores do que nós tínhamos em 1970, 1980, por exemplo. Da mesma forma como o número de barragens também é muito maior. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é que nós tivemos uma chuva que é chamada de decamilenar, é uma chuva muito volumosa. As barragens também são projetadas para esse tipo de situação, porém, uma das coisas que deve sempre ficar claro assim é que as barragens elas são estruturas que têm um ponto específico que deve ser sempre muito ser cuidado, assim, ser muito trabalhado, que é a questão do vertedouro. O vertedouro, ele é a estrutura pela qual a água excessiva da barragem ela é realocada, ela é deslocada. Então, é muito comum, sim, a Lei de Segurança de Barragens, ela acabou fazendo com que as inspeções em barragens passassem a ser muito mais frequentes. Hoje, as barragens brasileiras são muito mais seguras. Porém, nem sempre a gente tem a devida manutenção nesses vertedouros. Assim. Então, são coisas que deve se tomar cuidado. Com relação ao Rio Grande do Sul, basicamente, o que a gente teve ali foi uma chuva realmente muito intensa. Agora, Murilo, quando a gente fala em risco de ruptura iminente, isso realmente para nós aqui causa uma aflição, uma tensão ainda maior quando a gente já vê um cenário como esse. O que isso significa? O governo tem que agir rápido, retirar as pessoas da região? Quais providências têm que ser tomadas? As barragens elas têm os planos de evacuação em caso de risco de ruptura iminente. Então, quando eles emitem esse tipo de alerta, já é evitando eventuais danos e tragédias numa eventual ruptura. No caso das barragens que vocês citaram, eu vi que vocês citaram 5 barragens, nós temos uma que é mais problemática, que foi a 14 de julho, e essa barragem ela já rompeu, ela não está com risco de ruptura iminente, ela já rompeu. E, salvo engano meu, rompeu no contato entre concreto convencional e concreto compactado a rolo. O que deve ser averiguado é com relação à questão da manutenção. Eu creio, sim, que fiscalizada ela estava sendo. Agora, se houve algum erro operacional, coisa desse tipo, aí eu já não sei te dizer, porque efetivamente eu não estive lá. Murilo, com relação a esses alertas, quando eles são emitidos, em quanto tempo as ações têm que ser tomadas? Qual é o protocolo de segurança para salvar vidas? Quando os alertas são emitidos, o protocolo é imediato.
A evacuação ela é feita geralmente baseando já a projeção de próximas chuvas. É bem verdade também que assim, a gente tem que colocar os pontos positivos também. As barragens elas são usadas para contenção de cheias também. Uma barragem para geração de energia, ela também é usada na contenção de cheia. Então, quando a gente tem previsão de períodos de chuva nos próximos dias, é feito o esvaziamento do reservatório dessas barragens para que ela receba essa água da chuva e normalize minimamente o curso dos rios. Então, os períodos que as barragens vão estar, de fato, mais suscetíveis a rupturas, assim, que eu ressalto para vocês, são pequenos. Assim, as barragens brasileiras elas são muito seguras. O Brasil é um país que é pioneiro em engenharia de barragem. Mas esses alertas que são emitidos, tudo isso que já acontece, é baseado na Lei de Segurança de Barragens. E é uma medida de segurança que antigamente não existia. Então, assim, é claro que a emissão de um alerta, ela traz mais pânico para a população. Mas nós precisamos também entender que em 1970, 1960, esse tipo de situação não aconteceria. Ou seja, o alerta não seria emitido. Hoje, com a Lei de Segurança de Barragem, a gente já tem mais esse tipo de situação acontecendo. O que está acontecendo com a emissão de alertas é exatamente o cumprimento da lei. Agora, Murilo, numa situação como no Rio Grande do Sul, onde choveu demais, o estado está praticamente embaixo d'água, não é verdade? São 397 municípios no geral. Só que 428, olha, de 497, 428 foram atingidos pelas enchentes. É claro que a situação das barragens, esse monitoramento, ele tem que ser ainda mais intenso, né? Porque, afinal de contas, é muita água, é uma cheia histórica. Sim, é muito interessante essa colocação com relação ao volume de água da própria enchente. Se nós imaginássemos que as barragens não existissem, vamos colocar assim, imagine que não existissem as barragens, as cheias teriam sido maiores. Por quê? Porque nos reservatórios das barragens ficam parte da água que iria contribuir para as cheias. Então, essas medidas de emissão de alerta, como eu falei para vocês, estão associadas à Lei de Segurança de Barragem. De qualquer forma, a gente toma o risco, calcula o perigo envolvido, evacua na eventualidade de uma barragem estar um pouco mais suscetível à ruptura ou não, mas a existência da barragem em si, ela é positiva na contenção das cheias. Inclusive no caso do Rio Grande do Sul, que é um estado muito rico em potencial hidrelétrico. Aliás, essa é uma das coisas que o Brasil deveria se orgulhar muito, que é a forma como nós geramos energia, que é eminentemente renovável. E o Rio Grande do Sul é pioneiro nisso. O Rio Grande do Sul ele possui grandes barragens como Campos Novos, Machadinho. E acaba que, nesses períodos de chuva, a gente fica mais preocupado com a situação das barragens. Elas são monitoradas, mas, eu reitero aqui, barragens são estruturas importantíssimas para a infraestrutura do nosso país. E tem suas contribuições positivas, né? Seja na geração de energia, seja também no auxílio a contenções de enchentes. E, claro, o que nós sempre buscamos evitar é que uma barragem entre em processo de ruptura. E assim, hoje o número de barragens que nós temos no Brasil, ele é bem grande. E o que acontece? Proporcionalmente falando, os problemas com barragens, principalmente hidrelétricas, tá? Que a gente tem que separar a barragem de rejeito, que foi o caso de Mariana e Brumadinho, de barragens hidrelétricas. São estruturas totalmente diferentes. Aliás, nem o termo barragem para rejeito é muito bem aceito. O melhor seria pilha úmida, algo desse tipo. Então, claro que a população, quando escuta o termo barragem, ela cria um medo instintivo associado ao que aconteceu em Mariana, em Brumadinho. Mas, assim, a engenharia de barragens brasileira hoje, ela é muito forte, muito forte. E carece de profissionais, é importante deixar claro. Olha, Murilo, a sua explicação foi muito importante, até para a gente entender melhor a relevância das barragens
num cenário como o que enfrenta o Rio Grande do Sul, ou seja, poderia ser ainda pior se elas não existissem. Murilo, muito obrigada, viu, mais uma vez pela participação, uma boa tarde para você e até a próxima. Kelly, eu agradeço aí a oportunidade que vocês nos deram. Se puder só fazer uma palavra rapidinha. Assim, é importante que nesses momentos em que a população está muito movida, assim, muito mobilizada em relação a isso, que vocês saibam que nós também carecemos de profissionais nessa área. Então, assim, só lembram da existência, da necessidade desses profissionais quando acontecem as catástrofes. E hoje, na Universidade Federal de Santa Catarina, nós temos o curso de Geologia, que forma profissionais que atuam nessa área, que inclusive estão na Defesa Civil do Estado, nos órgãos ambientais, que atuam em empresas, em barragens. Então, é importante que a população também busque seguir as pessoas que estão se formando neste momento, busquem seguir essas linhas profissionais, que são linhas que têm poucos profissionais à disposição e o mercado é muito atrativo. E sempre aí as universidades oferecendo a qualificação necessária, a gente tem que valorizar a nossa ciência, né? Muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde para você, Murilo.